E eu quero ler no livro de Hebreus, capítulo 11. Justamente, o que me chamou a atenção foi, todos os louvores que cantamos, falamos da fé. O Edgar deu a palavra, falou também, no meio tem a fé. A Paulinha veio aqui agora, falou da fé. Então eu disse, Senhor, é uma confirmação de tudo que o Senhor tem falado. Né? Hoje o Senhor já falou conosco. Para concluir agora, Ele tinha me dado essa palavra, né? Já antes, desde ontem de noite que eu li essa mensagem, e eu não li tudo, eu só abri a Bíblia e comecei a falar com Deus, e estava falando de fé. Eu disse, São Senhor quer falar conosco de fé. E hoje para mim foi a confirmação através do louvor, né? Quem tem a fé de Abraão, né? O louvor foi tudo falando de fé, confiança. Então em Hebreus capítulo 11, vamos ler. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. É muito interessante se a gente for mentalizar esse capítulo. Hebreus 11, capítulo 11, capítulo 1 até o 6. Eu estou no capítulo 4. Eu vou ler o 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os trasladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Pode alguém ler? Creia que, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, amém, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos os quantos se consagram a ele. Aleluia. O 7. Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual ordenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém. O 8, eu vou ler tudo, porque é muito importante para nós. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aleluia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabana com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Jacó e Isaac eram herdeiros da mesma promessa. Aleluia. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é construtor, é Deus. O artifício construtor é Deus. Aleluia. Né? Vou ler o 11. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Aleluia. Aleluia. Se a gente for ler mesmo, a gente assim sente a fortaleza do que é o nosso Deus, do que é a fé. Aleluia. Deus tem me chamado a atenção já aqui, porque eu nem li tudo.
Mas só lendo aqui eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Derramando sobre nós uma unção de fé. Aleluia. Aleluia. E o Senhor está dizendo hoje, nessa tarde, aqui para nós. Mantenha as suas fé. Mantenha a fé que eu dou a vocês. Aleluia. Porque da mesma forma de que essas pessoas foram amadas, nós, vocês, também são amados por mim. E terão também o direito da mesma fé que eles tiveram. Aleluia. E o Senhor disse, o tempo não mudou. O tempo para o homem mudou, mas o tempo de Deus nunca mudou e nem mudará. A fé permanece, a esperança permanece. Deus juntou a fé com a esperança, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós temos fé, a esperança está junta, elas duas andam junto. Se nós usamos a fé com cada um, homem de Deus ou mulher de Deus, na palavra do Senhor, nós alcançamos aquilo que nós não vemos, o que nós jamais poderíamos ver. E o Senhor nos chama a atenção, porque tem coisas nas nossas vidas que a gente tem uma dificuldade de acreditar, tem uma dificuldade de aceitar que vai acontecer, que Deus pode fazer, porque de nós mesmos nós não alcançaremos. É claro a palavra de Deus, que se dependermos de nós, do nosso olho, nós não alcançaremos. Mas é a transmissão da alma, é o olho da alma que nos diz fé. É a alma que transmite essa esperança, porque com os olhos carnais nós não alcançamos. Pelo coração da gente é enganoso, podemos não alcançar. Mas a mente que traz a memorizar o que Deus nos avisou, nos falou, use a fé, porque a fé traz diante de nós aquilo que nós não podemos ver. E quem é? O próprio Deus, que há dentro de nós. Ele nos dá essa certeza da esperança, Ele nos dá a fé para crermos nele, para confiar em tudo, nas promessas que Ele nos faz. Sara, a palavra de Deus diz que a Sara, ela teve fé, Abraão teve fé. Eles falharam também na fé. E Deus realizou a promessa na vida de Abraão e na vida de Sara. Sara falhou, mas ela ainda creu que Deus daria Isaac para ela. Porque se ela não tivesse crido, Isaac não teria vindo. Abraão creu e Deus deu Isaac para Abraão. Por quê? Porque quando Deus falou que eles teriam um filho próprio, né, que Deus daria a eles a semente, ela riu e ela não acreditou. Talvez lá no fundo do coração dela, por isso que diz a palavra de Deus, que é fundamento das coisas que não se vê. Ela talvez nos olhos carnais, no sentimento carnal, ela não viu. Mas lá no profundo dela, teve uma semente que dizia, se ele falou, está falado. Aleluia. Aleluia. E hoje o Senhor está dizendo, se ele falou, está falado. Se ele falou, está falado, vai se cumprir a promessa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E quando o Senhor fala na nossa vida, muitas vezes temos a tendência de Sara, às vezes até é engraçado achar, né? Porque somos humanos, somos falhos. Mas Ele nunca falhou. Aleluia. A misericórdia dele faz com que nós alcançamos com um grão de mostarda a fé. É tão pouquinho, é tão pequenininha o tamanho de muitas pedras, a nossa fé pode se tornar. Mas se a gente usá-lo, Deus, Ele é misericordioso para nos dar aquilo que está no querer dele. E Ele nos prometeu. E por isso não devemos desistir de ter fé, de confiar. Porque falando adiante, como aquele homem que ali, ele seguia Jesus, ele cria, ele acreditava no céu, na grandeza da glória de Deus, e ele foi extravasado. Ele não foi nem morto. Jesus sumiu, ele foi embora para o céu. E a Bíblia não diz mais ou menos, não diz nada mais do que Enoque. Ele subiu ao céu, com a carne, com o corpo, com tudo. Ninguém sabe aonde foi, mas nós sabemos, porque a palavra de Deus não mente, né? Então assim, qual o tamanho da nossa fé? Por mais que seja
como um grão de mostarda, nós temos possibilidade de alcançar todas as coisas. Porque a palavra de Deus diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Né? Porque o poder de Deus que habita em nós nos dá o poder de alcançar pela fé aquilo que Ele nos prometeu, ou aquilo que nós esperamos do Senhor. Se estiver debaixo da vontade dEle, vai se cumprir. Ele vai nos dar. Aleluia. E é muito lindo saber que Deus nos dá essa certeza. Que Ele nos dá todos os dias algo diante dos nossos olhos para ver. Muitas coisas que a gente vê de outros, talvez de uma pessoa mais bem de vida, numa sociedade maior, de condições financeiras. Às vezes você pensa, eu não tenho capacidade de alcançar talvez aquilo que aquele ou aquela alcançou. Mas o Senhor diz, por que não? Deus fala no nosso coração, e por que não, meu filho? Por que não, minha filha? Se está no mundo espiritual, mais ainda, melhor ainda, porque no mundo espiritual, se a gente buscamos as coisas espirituais, Ele tem de bandeja para nos dar. Aleluia. O material, talvez, muitas vezes a gente pede algo a Deus e Ele talvez não é o querer dele para nós. Mas eu duvido a gente querer algo espiritual para Ele dizer não. Se você pedir, o que você pedir, Ele te dará. Porque é dele, é para Ele, por Ele. Aleluia. Então, quando nós usamos a fé, é tão gostoso orar, buscar a Deus e alcançar através da oração. Somente ver quando você está orando. Eu não sei se as irmãs têm essa experiência. Eu já tive essa experiência e quando eu estou orando, eu me entrego na intimidade com Deus e de que eu posso ver. A gente pode ver Jesus, a gente pode ver o céu quando nós entramos em espírito. E a gente conhece, como a palavra de Deus diz, Ele conhece a voz das suas ovelhas e nós conhecemos a voz do nosso pastor. E muitas vezes Deus está falando lá no coração da gente e a gente ignora. Porque nós duvidamos de nós mesmos, né? Somos frágeis. Muitas vezes Deus está falando, ó minha filha, você está de joelho, estou falando contigo e você não está me ouvindo. E Deus está dizendo hoje, abre teus ouvidos para ouvir quando tu estiver orando, para que o Senhor você possa escutar Ele, porque Ele tem falado com você, eu não sei quem, mas Jesus está dizendo, eu estou falando com você, eu tenho falado com você na tua oração e você está duvidando. Mas é tempo de parar e ouvir e crer, usar a fé para alcançar aquilo que foi te prometido. Aleluia, glória a Deus. Eu tive nesse passado tempo da minha vida, na situação que eu passei, 4 anos e meio. Eu tive experiências com o nosso Deus, experiência também da fé lá embaixo, assim mesmo, mas nunca chegou embaixo para ficar embaixo. Glória a Deus. Nunca chegou lá no fim, lá embaixo, para dizer ela teve um fim lá para baixo. Não teve. Porque Jesus, quando Ele via que estava, Ele levantava. Sabe, eu me prostrava, eu botava como o rei, botou a cara na parede e clamava a Deus. Muitas vezes eu fiz isso, meus irmãos. Eu me escorei muitas vezes no meu guarda-roupa, ali naquele cantinho da minha casa, não sei se vocês irmãos conhecem. Aquele cantinho ali, pode falar. E eu me encostava ali naquele guarda-roupa e clamava a Deus. Quando eu não aguentava mais, eu botava meu rosto no chão. E eu clamava o Senhor e ouvia o Senhor falar comigo. Muitas vezes a gente quer ouvir uma profecia, a gente quer ouvir Deus falar através de alguém. Mas a melhor coisa é você ter intimidade com Deus e ouvir Deus falar com você pessoalmente. Aleluia. Não há uma mensagem para enganar a gente. Aquela que Deus fala com você no seu quarto. Por isso que Ele diz assim, quando entra no teu quarto, fecha a porta e fala comigo e eu falo contigo. Por quê? Porque é o quarto do nosso coração. Primeiro lugar é o nosso coração. Segundo, a nossa privacidade, a nossa intimidade com Deus. E Deus fala conosco. E Deus está dizendo hoje para nós, peça fé, peça mais fé. Porque com a fé nós vamos alcançar misericórdia. Nós vamos alcançar bênçãos materiais. Nós vamos alcançar bênçãos espirituais. Aleluia. Nós vamos chegar na salvação da nossa família. Nós vamos alcançar. Eu tenho visto na minha vida
o quanto Deus tem, aleluia, cumprido promessas na minha vida. Coisas até que Ele não prometeu, né? Mas a gente sabe que a promessa dele foi lá no começo, lá no Golgotá, lá na cruz do Calvário, aleluia, aleluia. E Ele diz assim, vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Quando nós estamos num momento mais difícil, muitas vezes não podemos abrir a boca e falar. Às vezes somos criticados. Mas o Senhor diz, filha, se tu vem a mim, eu estou aqui para te dar conforto, para te dar tranquilidade, para te dar paz. Aleluia. Para aliviar a dor do teu coração. Aleluia. Só Ele conhece o profundo da nossa alma. Só Ele conhece o profundo e o escondido. Muitas vezes a gente esconde dos nossos irmãos sentimento de dor, de tristeza. Mas o Senhor, Ele vê. Ele contempla a cada segundo os nossos corações. Aleluia. E Ele cuida de nós. E Ele só diz assim, mantenha a sua fé. Não desista de crer. Não desista de confiar, de esperar. Aleluia. Mantenha a esperança. Aleluia. Porque só com a fé e a esperança podemos alcançar a verdadeira promessa que Deus tem nos feito. Aleluia. E Deus cumprirá a promessa ainda hoje na nossa vida. Aleluia. Tem promessas que ficaram lá atrás. Mas o Senhor diz hoje é o dia que tu recebe. Mas se tu crer, tu verás a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, meus irmãos, eu gosto quando eu chego aqui, aleluia, quando nós chegamos aqui diante do altar do Senhor e nos entregamos. Aleluia, eu estava ali e o Senhor estava tocando no meu coração um louvor, que diz, que é até, eu creio que é de Fernandinho, que diz assim, o louvor, ele diz assim, ele diz assim, vem limpar meu coração, te entrego o que tens para mim. É um louvor maravilhoso. E Deus estava tocando ali, cantando no meu coração, que nós devemos entregar. Né? Entregar por inteiro. Entregar o nosso coração para Ele encher a gente da fé e da esperança. Porque não há mais para que a gente não confiar. Porque o Senhor tem mostrado, Ele tem mostrado em todo o tempo quanto Ele tem estado conosco. Aleluia. Quando eu passei as lutas com meu esposo, o quanto eu vi Deus presente na minha casa. E eu vou contar um pequeno testemunho para encerrar, porque o tempo vai passando. Se eu pudesse, eu ia contar muito mais. Mas eu estive esses dias, esse tempo para cá, uns meses, e até me entristecia às vezes assim, mas o Senhor sempre me dizia assim, calma. Calma, calma o teu coração, porque tudo vai chegar ao seu devido lugar. Né? E muitas vezes Deus não bota tudo no lugar não, porque se botar a gente acomoda. É verdade. Muitas vezes o Senhor não quer tudo no lugar nas nossas vidas. Não adianta a gente querer. Porque muitas vezes, se Ele colocar tudo no lugar, a gente se desvia da oração, a gente se desvia do louvor, a gente se desvia da presença. Né? E tem gente que é assim. Eu mesmo posso dizer até que talvez eu seja assim. Né? Graças a Deus que eu não paro de clamar. Mas tem momentos na nossa vida, quando está muito bom, a gente começa a querer orar sentado, a querer, né, se incomodar, acomodar-se. E Deus não quer a gente acomodar. Quando você não quer mais orar por você porque está com abundância, está com as vitórias, você começa a orar para o seu irmão. Deus nos chama para orar para os nossos irmãos, pela nossa família, pelo nosso irmãozinho da igreja, por outros que estão na estrada sem saber que caminho ele vai seguir, não é verdade? Então assim, e o que eu vivi, Deus, eu estava numa situação nos últimos tempos, e eu dizia, junto com a Paulinha, eu dizia, Jesus, eu não aguento mais essa situação. E ela, calma, calma, ela me aguentou muito. Eu sei, Deus tem recompensa. Aleluia, porque se depender de mim não vem. Mas se depender dele, a recompensa já chegou. Glória a Deus, eu só posso profetizar na sua vida, toda a recompensa do céu. Né? Mas porque eu não tenho capacidade de fazer o que Deus pode fazer por ela. E eu sei que Deus tem grande recompensa, Paulinho, na sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória. E eu estava clamando ao Senhor, e eu pedia ao Senhor,
porque eu estava passando umas situações difíceis. Não fome, graças a Deus. Até aqui me ajudou o Senhor. Ele nunca deixou, minhas irmãs, eu passar necessidade de pão ou de pagar um apartamento. O Senhor me sustentou. O meu esposo se foi, não deixou nenhuma renda para mim. Também a gente não pode esperar do homem nada. A gente tem que confiar no Senhor, porque Ele é dono da prata e do ouro. E até hoje nunca faltou. Pelo contrário, Deus tem multiplicado, Deus tem mandado. E eu estava assim pensando de Jesus, como é? Eu não consigo achar um apartamento. Eu quero sair daqui. Eu estava num desespero para sair daquele apartamento. Parecia que tinha algo terrível lá dentro. E não tinha. Tem muita presença de Deus lá no meu apartamento. Glória a Deus. Graças a Deus. Porque em nenhum momento da minha vida eu senti presença negativa de nada. Nem nunca. Tem pessoas que dizem assim, porque fulano apareceu, porque meu esposo está na glória. E eu não me sentia bem, porque logo fresco, né? De tempos novos, estava aquela coisa, o sentimento ainda tudo muito novo, ainda está. Lógico que sinto muita falta ainda do meu esposo. Às vezes eu estou na cozinha, eu sinto como ele vinha tomar café, fazer o cafezinho dele, e era toda hora, todo instante. A gente sente muita falta. Mas aí eu comecei a dizer, Senhor, eu quero sair daqui. Comecei a desesperar. O Senhor disse, aquieta. Aquieta. E ele foi eu disse, eu não me aquieto se tu não me aquietar, porque eu não posso me aquietar. Né? O sentimento era tão profundo que eu só queria sair fora daquela casa. E eu chorava. Eu dizia, eu não quero mais ficar aqui. E eu fui para um psicólogo. Chega lá, conversando com o psicólogo, eu que fui a psicóloga do homem. Com Jesus. Colocando Jesus. Ele disse, mas como é que pode uma coisa dessa? Você pode ser socióloga, cuidar das pessoas também, nessa área. Eu disse, Jesus, eu não acredito no que eu estou ouvindo. O Senhor disse, é para tu te aquietar. Aí eu sei que com o passar dos dias, eu só fui 2 vezes, vocês acreditam? E ele disse, ele que me escutou. Quase se converteu. Eu creio que ele não é mais o mesmo. Eu creio que ele não é mais o mesmo. Ele me olha com um olho que brilha assim, quando ele me vê. E ele disse, é incrível. Como pode? Você não aparentou isso quando você chegou. E eu disse a ele, a graça de Deus sobre mim. Porque ele disse, como pode? Você chora e você ri. Eu digo, é porque quando eu choro sou eu. E quando eu rio é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. É assim que Deus nos quer. Sabe, muitas vezes a gente não se sente nada, fraquinhos. Mas Jesus diz, é na fraqueza que Ele opera. É na fraqueza que Ele te usa. É na fraqueza que Ele vai salvar sua família. É na sua fraqueza que Ele vai trabalhar lá no hospital. É na fraqueza que Ele vai curar a enfermidade. Aleluia. Aleluia. Porque Deus gosta das coisas sensíveis para Ele usar. Aleluia. Está olhando o relógio, né? Eu vou parar já. Então, minhas irmãs, aí Deus, o que é que Ele fez? Ele providenciou, me deu paz para ficar na minha casa. O meu filho já estava certo que ia mudar, ia para um VG. Quando o família disse para ele, agora você já pode ter o apartamento, 3 jovens. E eu orando no joelho, Jesus, se for a tua vontade, se for para meu filho entrar em caminho terríveis, corta, deixa ele dentro de casa mesmo, até que tu conserte tudo. Aí chegou o dia, eu já estava certa também, né, de procurar um apartamento. Estava sempre tentando, junto com ele, como é que vai ser. Se ele sai primeiro, eu vou ficar sozinha. E eu dizia, Jesus, está nas tuas mãos. Quando foi o dia que chegou, o resultado que ele podia, já tinha dado papel, tudo, para assinar, tudo. E ele disse, mãe, agora, só falta a minha assinatura, que os outros já fez. Eu disse, é com você e Deus, você que decide. Por mim, meu filho, o Deus que tem cuidado até hoje vai continuar cuidando de mim e de você. Mas eu sabia o que eu tinha falado com ele, né? Eu disse, Jesus, tu vai convencer o coração dele daquilo que for melhor para ele. Tu faça. Eu não tinha mais palavras. Aí eu sei que ele chegou para mim nesse dia e disse, mãe, o que é que tu acha? Eu disse, eu não acho nada. A decisão está no seu coração, porque eu já falei com Deus. Ele disse, então mãe, eu não vou. Eu vou ficar mais com você. O ano que vem, quando Deus colocar tudo numa ordem,
eu vejo o que eu faço e você também. Mas a gente vai ficar mais um tempo aqui. Eu vou mudar aqui meu quarto, vou me ajeitar e a gente vai ficar aqui mesmo. E você sabe que o meu desejo mais de sair era porque ele queria sair. Porque ele nunca gostou de estar naquele apartamento. Mas ele agora se apegou que está todos os dias em casa. Para a glória de Deus. Então, minhas irmãs, é isso que Deus faz, a fé. Né? A minha fé não é menor nem maior do que a vossa. Porque Deus nos deu a fé, senão nós não estávamos aqui. Agora nós temos que usar. E eu estou com a minha fé pequenininha, ainda clamando de Jesus, vou ver meu filho sentado na igreja. Aleluia! E eu profetizo hoje na nossa família. Nós vamos ver, se nós não vermos, vamos saber. Que Deus salva. Aleluia! Pela nossa fé nós vamos alcançar a salvação dos nossos familiares. Em nome de Jesus. Eu clamo, eu vejo às vezes meu filho falando coisas que você não pode até dizer assim, não, eu não quero nada com Jesus, ele não quer nada. Mas o Senhor disse, é meu, eu escolhi, é meu, e ele vai voltar um dia. Eu profetizo. E eu creio pela fé que Jesus já salvou, pela fé. Não é verdade? Então é isso, nós temos que tomar essas pessoas como exemplo. Né? Como exemplo, porque eles não foram melhor do que nós. Eles tiveram mais dificuldade, talvez. Né? Porque Jesus ainda não estava na terra. E eles acreditaram, eles creram, eles alcançaram a vitória, porque creram na promessa. Né? Creram no que pediram a Deus. Então nós vamos conseguir, nós vamos chegar. A promessa de Deus na nossa vida, aquilo que nós não tivemos, que não ouvimos alguém profetizar na nossa vida, mas o Senhor, através da sua palavra, Ele profetizou, Ele prometeu, então vamos crer. Ele diz assim, ó, se crer verás a glória de Deus. Se nós podemos ver a glória de Deus, quanto mais os nossos filhos salvam a nossa família, né? A glória de Deus está no meio de nós, está conosco, para alcançar tudo que nós desejamos. Né? Eu vejo o testemunho da Cristiane, então é tão pouco tempo, espaço um para o outro, e a gente vê Deus trabalhando de forma mais linda, é a fé. Eu vejo na vida da Paulinha, eu vejo na vida da Rebeca, da irmã, todos nós aqui temos alcançado, mas tem coisas que se tornam um pouquinho difíceis nos nossos olhos. Mas hoje, o Senhor está dizendo, deixa o difícil para trás, porque a fé é a mesma. Aleluia. Não tem impossível nem difícil para Deus. O difícil está em nós. A gente tem que deixar a alma lançar os olhos para fora, para poder a gente ver crendo, né, que nós alcançaremos. Em nome de Jesus. Eu já vou parar. Eu agradeço pela oportunidade. Eu sei que se eu fosse ficar aqui, Deus ia continuar, e eu já estou grata a Deus pelo que Ele já falou, através dos louvores, né, através da palavra do irmão Edgar. Por exemplo, o filho pródigo, se ele não acreditasse, não cresce, que se ele chegasse na porta do pai dele, ele ia ser bem recebido, ele não teria ido, porque ele não foi apenas porque ele precisou, ele acreditou, ele teve fé que o pai dele ia receber ele. Porque se ele não acreditasse, a tendência dele era recuar e ir para o chiqueiro dos porcos de novo. E muitos crentes, meus irmãos, estão voltando para o chiqueiro, porque não creem, não acreditam. Né? E o Senhor está dizendo hoje, não volte atrás, você siga para frente, tenha fé que a vitória está. A vitória vem, pode se tornar difícil os seus olhos, mas se você crer, você vai ver o acontecer de Deus. Viu? E Deus está falando hoje aqui. Hoje alguém tem algo de uma grande promessa, que tem buscado e não tem visto. E Deus está dizendo hoje, você receba hoje a promessa, que logo você vai ver realizado. Em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus.